Graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todos e todas. Mais um dia, mais um encontro que nós temos, mais uma experiência de reunião, de encontro, ainda que virtual. Nesse momento que nós anelamos os nossos corações, nos identificamos, nos conectamos, uma experiência de conversa, de oração, de diálogo, de comunhão. Por isso, convido você, sua casa, sua família, a mergulhar nessa experiência de espiritualidade, de encontro ao nosso Senhor e não deixar com que essa experiência seja só no nosso ambiente, ou só não seja uma experiência individual, mas que ela seja uma experiência compartilhada. Por isso, aqui embaixo você pode compartilhar para os seus amigos e os seus familiares, para que eles possam também estar junto conosco nessa grande roda de oração, de comunhão e de aprendizado com o nosso Senhor. Compartilhe, curta, se inscreva no canal, faça com que essa experiência seja importante em todos os momentos que nós nos reunimos. Essa é uma oportunidade de fé e especial para todos nós. Então você é muito bem-vindo, por isso eu quero convidá-lo para um período de leitura. Se você tiver a sua Bíblia, o seu aplicativo aberto, eu peço para que você me acompanhe. É uma leitura um pouco extensa, mas se você puder me ouvir, reservar esse tempo já vai ser muito especial. João, capítulo 4, versículo 7 até o 26, eu leio uma conversa de Jesus com uma mulher de Samaria. Jesus conversa com a mulher samaritana e no versículo 7 diz assim: Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: O Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: Quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. E Jesus lhe disse: Vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoravam nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem nesse monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Se possível, feche os seus olhos. Ore ao Senhor, consagre o seu coração e mente a Ele.
nesse momento? Oremos. Pai querido e amado, nós te louvamos, exaltamos o seu santo nome. Com alegria, por essa oportunidade de se reunir com a nossa família espiritual, cada um em suas casas, ou seja onde for, que eles possam estar ouvindo essa mensagem e se conectando a ela, numa experiência de aprendizado, numa experiência de conexão com o Criador. Por isso, ensina-nos e capacita-nos para que esses ensinamentos sejam levados a uma experiência ao nosso cotidiano real. Esse é o nosso pedido e um agradecimento que acontece desde já. Falamos e oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom, nós vivemos nesta busca por realização, nós vivemos nesta busca de felicidade, e a razão da nossa correria nos faz fazer ou passar por cima quase de tudo e de todos, né? É por conta dessa correria que nós fazemos as coisas e às vezes estamos fazendo uma coisa e olhando para outra. E precisamos, né, de um certo aprendizado, né? Nós temos que aprender o que é, na verdade, o essencial. Nós precisamos aprender o que é o essencial, aprender a focar a nossa vida necessariamente ao que é essencial. E essa falta do essencial, de completar, né, ou de completude da nossa busca, ela gera uma certa ansiedade, gera em nós essa ansiedade e nós perdemos quando não temos bem claro o que de fato nós buscamos. E o texto mostra para nós uma mulher que tem sede, uma mulher que tem sede como nós temos sede. Nosso organismo tem sede de água. E foi interessante para mim pensar sobre esse texto e sobre esse momento. Pensar sobre essa ideia de que nosso organismo precisa de água. Porque uma coisa que eu quero revelar para você, que é pessoal, é que quando, por exemplo, eu tenho sede, ao invés de eu procurar a água é a última coisa que eu penso em beber. Quando eu tenho sede, a primeira coisa que vem na minha mente é um suco, sei lá, um açaí, uma água saborizada, um refrigerante, vou aproveitar, né, beber água. Isso simboliza com a gente como a gente perdeu, né, essa noção e essa sensibilidade do que é essencial para nós, né? Importante é a água, mas quando você tem sede, a primeira coisa que você faz, na verdade, o que eu faço é correr para um refrigerante, para uma bebida saborizada, um suco, e não é o correto. O correto é ir para a coisa mais simples e necessária para que eu tenha aquela saciedade, porque o nosso organismo precisa de água, não de refrigerante. E a gente sabe que isso é muito ruim. É ruim para o nosso corpo. Nós sabemos que existem vários estudos que mostram para nós que isso é prejudicial, mas mostra também como nós somos roubados nas nossas sensações, né? E roubados até mesmo nas nossas percepções. De repente nós estamos fazendo algo e esse algo não é correto. Nós estamos sendo conduzidos por algumas experiências que elas não são essenciais para a nossa vida. E tomamos certas atitudes e começamos a buscar certas desculpas, né? E que elas não são compatíveis com a realidade. E existe uma busca por aquilo que é eterno, que nós nos mostramos como gente que não está confortável com a ideia de que tudo isso que nós estamos vivendo pode acabar, que nós somos seres finitos, né? Que nós em algum momento vamos experimentar a morte, e isso nos incomoda, porque nós não sabemos até quando nós vamos viver, e se não sabemos até quando nós vamos viver, nós vamos mergulhando na vida e tentando experimentar a vida
a partir de tudo que nós podemos usufruir e experimentar. Isso também é um risco, né? Eu acho que acaba sendo um pouco compatível com a experiência, como eu disse, da água, né? É como se nós estivéssemos na busca de querer prolongar a nossa existência. Todo mundo quer viver mais, todo mundo quer prolongar os dias de vida, mas será mesmo que nós estamos fazendo isso de forma saudável? Será mesmo que nós estamos fazendo isso de forma correta? Como que você melhora a qualidade dos seus dias? Então, há muitas situações que nós precisamos pensar a respeito dessas perguntas e tentar responder, né? Nós queremos experimentar tudo, mas queremos a partir de um movimento sem regra, sem limite, sem cuidado, sem responsabilidade. E querer viver não impondo limites é um risco. Por isso, uma preocupação. Eu estou revendo os meus erros e quero te convidar para fazer o mesmo. O exemplo é quando nós chegamos num restaurante, self-service, e aí tem todas aquelas opções na prateleira. E aí você pega o seu prato e ao invés de se servir com aquilo, né, que vai te satisfazer, você pega tudo. Você enche o prato. Além de não ser esteticamente bonito, não é positivo para o nosso organismo. Porque comer mais do que o nosso organismo precisa também é um erro. Então, é isso. A gente tem sede de água, mas a gente ainda insiste em buscar o refrigerante. Bom, foram tantos exemplos e eu quero ir para o ponto que eu entendo que é importante e que esse texto revela para nós. O ponto importante é que a eternidade, ela tem a ver com qualidade. A eternidade, ela tem a ver com qualidade. A eternidade que Deus nos oferece, que Deus atribui a nós, ela é carregada por uma experiência de qualidade de vida. Então, às vezes nós confundimos a ideia de eternidade com a ideia de sermos imortais. E não é isso que Deus está oferecendo para nós. A eternidade que Ele nos oferece é a eternidade de uma vida, de um salto qualitativo para a nossa vida. E onde está a fonte da eternidade? Jesus aponta para dentro. No livro de João, no capítulo 7, no versículo 37, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Essa mulher, ela foi ao poço retirar água e ela encontrou um andarilho. Jesus, um judeu de Nazaré. Alguém, um moço, né, que vivia na quebrada, nos guetos. Ele não morava na região central. E você sabe, como eu sei, que quem mora nos guetos sofre um certo tipo de preconceito. Olha para nós como gente de lugares perigosos, gente que mora num lugar perigoso, um lugar de risco, gente que passa dificuldade, gente pobre. E Jesus passou por essa mesma situação que talvez você também passe, né? Se você mora num lugar distante dos grandes centros, dos acessos, né? Se você, como eu, mora na periferia, vai entender que, assim como Jesus, também recebeu certos estigmas sociais. E ali estava acontecendo nessa conversa algo que eu identifico como esses estigmas, né? Ela faz perguntas no sentido de: quem é você? Você é maior do que Jacó? São perguntas erradas. E aqui me parece o ponto crítico da conversa. Porque ela insistia nos resultados estéticos, nos resultados plásticos, na experiência material, numa pergunta que nós também recebemos no cotidiano: qual é a sua obra, qual é o seu currículo, quantos seguidores você tem, quanto você ganha, qual é a sua posição social, qual é o seu status social. E Jesus responde: quem beber dessa água, João capítulo 4, verso 13,
Ele responde: quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água viva, a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e nem precise voltar aqui para tirar a água. E ele lhe disse: então vá, chame o seu marido. Então veja esses dois pontos, como eles são bem interessantes. No momento que ela conversa, as perguntas elas são dentro da experiência material da vida, né? Qual é o seu currículo? Quem você é? Quais são as suas obras? Será que o que você tem para oferecer é maior do que Jacó ofereceu? Né? É quase que uma revisão estética daquilo que ele pode oferecer e de quem ele é. E Jesus, quando responde para ela, ele diz: olha, essa água que você está propondo para dar valor para essa relação ou para a minha fala, é uma água que você pode beber, mas você vai ter fome. O que eu tenho para oferecer é uma água que, quando você beber, você nunca mais terá sede. Né? Então, desculpe, quando eu falei, né, essa água do poço de Jacó é uma água que você bebe e você vai ter sede. Mas a água que eu ofereço é uma água que nunca mais lhe dará sede. Né? E pelo contrário, ela brotará no seu interior rios de águas vivas. Né? Você terá uma fonte que jorra água para a vida eterna. Então, quando essa mulher se viu dentro desse contraponto que Jesus trouxe para ela, ela disse: então eu quero dessa água, me dê dessa água. E Jesus fala: então tudo bem, vá e chame o seu marido e volte aqui. Bom, agora nós estamos diante de uma mulher que estava em busca do amor. E Jesus identifica a sede daquela mulher. Quando ela disse: eu quero dessa água, Jesus disse: então chame o seu marido. Sabendo da sua história, identificando nela qual era a real sede que ela sentia. Jesus identifica a sede. Sede de amor, sede de afeto, sede de companhia. Sede de alguém que ela buscava para estar ao seu lado. Ela buscava alguém que lhe desse ou que lhe fosse amor. E por isso se envolvera com 5 homens ou 5 maridos. Jesus identifica a sede daquela mulher, identifica a sua busca e propõe um ajuste. É como se ela dissesse, como se ele dissesse: é legítima a sua dor, mas a sua busca não. É legítima a sua dor, é legítimo o seu sofrimento, mas a busca por uma presença externa, ela é equivocada. Antes de ser amada, você precisa se amar. É como se Jesus dissesse para ela que esse amor, né, que ela busca, antes de ser referenciado por alguém, precisaria ser experimentado no interior dela. Então essas águas, né, que fluem, né, do seu interior, as águas que remetem àquilo que é essencial, que é a experiência do autocuidado. Esse amor que flui no seu interior como rios de águas vivas é a experiência do autocuidado, da relação que você tem para consigo, do amor próprio, do cuidado para com a sua existência, para com o seu corpo, para com a sua saúde, para com a sua mente. E com esse desejo de viver a experiência, né, que ela tanto procurava, ela de fato desejou aprender diante de Jesus algo muito especial, porque ela diz assim: então eu quero adorar. Se existe essa possibilidade, eu quero experimentar, na verdade eu quero aprender como é que se adora a Deus. Porque na minha cultura, eles disseram que eu teria que adorar num monte. O que o Senhor está me trazendo é uma outra cultura, uma outra perspectiva. E na sua perspectiva, pelo que eu entendo, é que se adora a Deus em Jerusalém. E a resposta de Jesus é extraordinária, porque ele era as boas novas.
A resposta de Jesus, novamente, é para aquilo que não está lá fora. Não é para a estética. Não acontece no mundo material, mas acontece em espírito e em verdade. Por isso, uma revelação extraordinária, e talvez esse texto, para mim, é um dos textos mais extraordinários que a Bíblia nos revela. Uma das conversas mais extraordinárias de Jesus com um ser humano. A minha oração é para que você e eu se encontre com Jesus e tenha essa experiência de conseguir perceber que aquilo que Ele nos oferece está além dos objetos, da matéria, da vida material, da relação material, da relação estética. Mas perceber que nós estamos, ou que nós precisamos estar livres de qualquer estética materialista e colocarmos a nossa vida numa disposição de perceber que tudo aquilo que precisa acontecer na nossa vida só vai ser bom, só vai ser saudável se nós importarmos a relação de Deus para dentro de nós e desenvolver essa relação a partir da nossa existência, do nosso autocuidado, da nossa saúde. Porque se nós estivermos bem, nosso corpo vai estar bem. E nós estaremos também disponíveis, vivos, para que essa vida aconteça naqueles que estão à nossa volta, aos nossos pares. Se nós estamos mal, nós precisamos buscar ou trilhar esse caminho de transformação e de renovação e de mudança. Mas precisa de autoanálise, de autoexame. Os tempos vão passando e, como eu disse, as correrias, as demandas, as urgências, elas vão aparecendo, elas vão acontecendo e de repente nós temos dificuldade de voltar o olhar para nós mesmos, a entender como é que nós estamos. Por isso, como eu disse, é um caminho, uma estratégia, um desejo, uma vontade que eu tenho e convido para que você faça parte desse mesmo movimento de autoanálise, de transformação, para que quando nós de fato nos encontrar diante de Deus e percebermos o quão Ele valoriza essa experiência, nós possamos nos curvar diante dele e tentar aprender como é que a gente pode adorá-lo. Antes dessa experiência, nós precisamos saber o que nos prende, o que nos rouba, o que nos diminui. Como é que os nossos olhares estão desconectos, né, da realidade. E como é que nós podemos nos conectar? Olhando para dentro. Olhando para dentro de nós e percebemos quais são as nossas máculas, os nossos erros, para nos ressignificar diante da vida. Para poder propor o perdão, nós precisamos nos perdoar. Adorá-lo na essência do amor. Esse é o meu desejo. E a minha oração é que eu e você encontre Jesus na experiência de adorá-lo em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida de cada um de vós. Sejam abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo com todas as sortes de bênçãos espirituais. Que a sua semana seja vivificada, que você possa nesse olhar para dentro encontrar um lugar de adoração genuína ao Senhor. Que seja ela em espírito e em verdade. Amém. Amém. Na tela você tem o QR Code para que você possa fazer a sua contribuição. Todas as contribuições, elas vêm para cuidar dessa casa, para que ela se mantenha aberta, e também as contribuições como roupas de agasalhos, alimentos que têm chegado, e essa é uma forma de nós conseguirmos conectar com as famílias que estão em estado de vulnerabilidade. Por isso, abra o seu coração e continue sendo generoso.
contribua para que a igreja continue viva. Nós precisamos estar vivos. Que Deus nos abençoe. Até domingo, se Deus quiser. Tenham uma ótima semana. Um grande beijo. Tchau.